Eu tava dando uma olhada e aí eu assisti, né, esse vídeo, enfim, pra entender um pouco o lance e tal. E na verdade, boa parte disso aqui eu acho que faz muito sentido, né? Tanto que o título do vídeo, né, faça sozinho, faça quebrado, faça cansado, faça com medo, reflete uma situação onde hoje o mundo ele não tá fluindo como, pelo menos na minha opinião e na opinião de alguns, ele deveria fluir, sabe? A gente tá num contexto de mundo, na verdade, que boa parte da população sempre espera o grande momento, a grande situação, aquela virada de chave incrível, maravilhosa, assim assado. Sendo que na prática, geralmente não é assim que funciona, sabe? Geralmente você toma o processo como aprendizado até sim, pô, agora eu estou pronto. Só que eu só estou pronto por conta de tudo isso que eu passei antes até estar aqui pronto. N situações, N casos, N contextos, não tem como a gente fazer isso. A gente já chegar pronto. Você pode se preparar ao máximo, se empenhar ao máximo, fazer ao máximo. Então, assim, tudo que você puder fazer para tentar, bom, obviamente, se preparar, beleza, você faz e você tenta. Agora, se isso realmente vai dar certo, se isso realmente vai fluir, se isso realmente vai dar um resultado, bom, às vezes sim, a grande maioria das vezes não. Então, assim, você vai ter medo? Vai, mas ainda assim vai precisar fazer aquela situação. Você vai estar cansado, ou quebrado, ou sozinho. Às vezes sim, às vezes não. Mas o ponto é justamente você ter a cabeça e a consciência para tomar a ação que tem que ser tomada, a fazer o que tem que ser feito, a ter essa consciência, a ter essa maturidade para lidar com esse tipo de coisa, para lidar com esse tipo de situação. Porque isso vai acontecer, sabe? Às vezes você só vai estar pronto para alguma coisa aos 30 e poucos anos de idade, aos 40 e poucos anos de idade. E aí você vai realmente esperar tudo isso. Pô, mas talvez você só esteja pronto aos 30 e pouco ou 40 e pouco se tudo que você fez antes foi, assim, direto ou indiretamente se preparando para aquilo, se preparando para aquela coisa. Então, eu até gravei um outro vídeo hoje, inclusive, falando assim sobre as ações que hoje a gente faz, como elas podem ou eventualmente vão refletir daqui 5 anos para frente. O conceito é o mesmo. E o que, que eu quero dizer com o conceito é o mesmo? Que assim, tudo que a gente faz agora, ela pode ou ela vai nessa coisa que a gente faz refletir eventualmente lá na frente. Então, se eu quero ter um físico melhor, eu preciso começar agora para colher os frutos lá na frente. Se eu quero ter dinheiro guardado, eu preciso começar a guardar agora para ter dinheiro guardado lá na frente. Investir, começa a investir agora para colher os frutos do investimento lá na frente. Qualquer coisa. Quero me desenvolver no trabalho, no emprego, etc, etc. Você começa a estudar agora, a se preparar agora para colher os frutos lá na frente. Ah, eu vou empreender, então eu vou ter meu negócio e tal. Geralmente você vai começar agora, vai ter um tempo de maturação, vai ter um processo até eventualmente você conseguir estar pronto e a operação tá rodando, tá fluindo e etc. Então tudo isso vai acontecer. E óbvio que dentre todos esses momentos, vai ter hora que você vai estar sozinho, vai ter hora que você vai estar cansado, vai ter hora que você vai estar com medo, vai ter hora que você vai estar inseguro e ainda assim, cabeça no lugar e maturidade para lidar com as situações e ainda assim continuar fazendo e executando como tem que ser feito, como tem que ser executado, para que você possa ter a oportunidade de colher justamente esses frutos lá na frente, sabe? Então, hoje a gente tá nessa situação. Bom, pega aí quantas e quantas pessoas com 30 e poucos anos de idade continuam morando com os pais, etc. Ah, ainda não estão pronto, ainda não tá na hora, ainda não tenho tantos R$ 1.000 guardado, ainda não tenho tanto. Cara, mas às vezes, se você começar já a tomar uma ação, isso pode te gerar outros frutos a partir dessa ação, sabe? Então, assim, se a gente for ver, pelo menos na minha opinião, assim, se puxar 3 gerações para trás, então a minha, a dos meus pais, a dos meus avós, quanto mais gerações está passando, mais fraco eu diria. Bom, assim, eu estou generalizando, talvez não seja o ideal, né? Mas vamos considerar a generalização mais fraco as outras gerações também. Então, assim, eu tenho alguns priminhos ou priminhas menores e, assim, são crianças extremamente frágeis. Isso pode ser um problema quando elas forem adultos. Entendeu? Então entra todo aquele lance de, pô, homens fortes geram homens fracos, que geram tempos difíceis geram homens fortes, e aí, sabe, tem todo aquele ciclo e todo aquele lance e tal. Então, direto ou indiretamente, essas coisas acabam tendo uma certa ligação, que eu acho que faz sentido. Então, quando você
tenta sair um pouco, você tá aqui no plano, né? Você sai do plano, tenta olhar o espectro 3D, o espectro de fora, para enxergar o que tá acontecendo, eventualmente você vai conseguir ações diferentes para colher frutos diferentes. O conceito é simples, o conceito é simples. Se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. É impossível você ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Simples assim. Espero que tenha feito sentido, que tenha nexo essa nossa resenha. Tamo junto, não se esqueçam de se inscrever no canal. Dúvidas, sugestões, campos, comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais, eu fui.